Irmãos, continuando aquilo que nós temos trabalhado nas últimas semanas, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Na semana passada nós percorremos do verso 1 até o verso 22, o que parece pouco, né? Mas nós falamos sobre o Sermão do Monte, o desafio de se pensar o Sermão do Monte a partir de uma ótica verdadeiramente bíblica, onde nós agora encontramos aquilo que é mensagem de Deus para nós, não segundo a conveniência, não segundo aquilo que muitos têm dito dos nossos dias, mas segundo aquilo que a Escritura quer trazer para nós, né? Eu quero só fazer uma pequena recapitulação aqui, né, de algumas coisinhas que eu acho que são importantes. Esse bloco aqui do verso 20 em diante, eu creio que ele é relevante da gente voltar. Então nós vamos voltar 2 versículos daquilo que nós já trabalhamos na semana passada, e depois daqui para frente a gente vai fazendo a correria, né? Ó, o Narlo chegou exatamente para ler o texto para nós, capítulo 5, verso 20 em diante. 20 em diante, até o final. Por favor, Narlo. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo:
Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É isso daí, muito bom. Irmãos, por que eu achei relevante voltar para que a gente falasse aqui a partir do verso 20, né? Porque Cristo começa a usar algumas ilustrações, e ele basicamente usa 5 ilustrações específicas de como a graça traz para nós um desafio de radicalidade. Na lei, dava para o cara ser meio observador da lei, dava para o cara observar a lei e tropeçar em alguns pontos, ir lá e oferecer o seu sacrifício no templo. Então ele trazia os animais conforme a orientação lá do Antigo Testamento, e pelos sacrifícios oferecidos ele alcançava a remissão dos pecados que ele não conseguiu permanecer na linha. Cristo está nos chamando agora para uma outra perspectiva de vivência. Ele não está interessado em gente que é meio observadora, gente que tem compromisso de 50% com aquilo que é o chamado de Deus. O chamado de Deus é radical. Por isso nós precisamos analisar aquilo que Cristo está falando aqui e entender que as palavras dele são duras mesmo. Cristo eleva o padrão da lei a uma coisa assim tão elevada, mas tão elevada, que praticamente só o próprio Jesus consegue viver em perfeição diante das situações da vida. Mas nós fomos chamados não mais para tentar não errar, nós fomos chamados para termos Cristo como nosso exemplo, e agora nós precisamos passar pelo caminho estreito mesmo. Nós precisamos olhar para as situações da nossa vida e tentar sermos mais parecidos com quem Jesus é. Então no verso 20, irmãos, ele fala que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós de modo algum vamos entrar no reino dos céus. Recapitulando o que nós falamos nas primeiras semanas, os escribas eram os especialistas no texto escrito, e os fariseus eram a casta religiosa que era especializada na pregação e na aplicação da lei. Tanto que quem criou a ideia de sinagoga, de sair pregando em outros lugares, num modelo extremamente parecido com aquilo que a gente vive hoje, foram os fariseus. Fariseu, recapitulando também, significa separado, é quase a mesma coisa que santo. Então hoje a gente não bate no peito e fala assim, não, a Escritura diz que nós somos santos, nós somos separados por Deus para que a gente viva para a sua glória, né? Pois fariseu significa a mesma coisa. Agora Jesus está dizendo o seguinte: se a gente não exceder a justiça desses caras, de modo algum nós vamos entrar no reino dos céus, de modo algum. Então adianta saber a Escritura igual o escriba? Adianta ter uma aparência de religiosidade igual o fariseu? Não. O chamado da graça é além. Deus está olhando o nosso coração, e as motivações do nosso coração precisam ser traduzidas em obras, em uma maneira de viver de coerência. Porque não faz sentido eu crer que sou filho de Deus e viver como um bastardo, como alguém que não faz parte dessa família. Se eu sou filho de Deus, não importa apenas aquilo que Deus vê em mim, importa também que toda a minha vida esteja comprometida com a justiça de Deus. As pessoas então olharão para nós e dirão assim: essa pessoa aqui é filha de Deus, e ela glorificará o seu Pai pela sua maneira de proceder. Olha que coisa pesada, né, irmãos? E aí no verso 21 a gente vê a primeira ilustração que Jesus traz dessa radicalidade da graça. Ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, se no passado a gente tratava o pecado como apenas o homicídio, né, o homicídio realizado sem justa causa, como a lei dizia, nós agora estamos ampliando isso daí. Por que Cristo está ampliando? Porque Cristo não está necessariamente preocupado com o exterior do homem, ele está preocupado com o interior. Da onde vêm os homicídios, irmãos?
Vem das circunstâncias? Vem das oportunidades que a sociedade coloca para nós? Ou eles vêm do coração? Porque eu vou falar um negócio para você: uma pessoa que tem Deus no coração verdadeiramente, o Evangelho e o Espírito de Deus habita em você, nem que você tenha a oportunidade, você não faz uma coisa dessa. Nem que você às vezes tenha até a necessidade, até legitimidade para fazer, você ainda vive a crise de fazer. Por quê? Porque o Espírito grita dentro de você. Então o problema do ser humano é o seu coração, e Cristo está falando exatamente sobre isso. Ele diz que como o problema é interno, então a maneira da gente se posicionar diante das pessoas é que é a grande crise. Se você se ira contra o seu irmão, se você tem raiva do seu irmão, você já está no caminho do homicídio. E Cristo quer curar o mal pela raiz. Ele não está interessado em apenas amenizar as nossas obras exteriores. Ele está preocupado em nos curar naquilo que é mais profundo em nós. E aí todos os problemas do mundo vão estar resolvidos quando o Evangelho encontrar lugar no coração de cada um de nós. E ele até radicaliza, né? Ele fala que se você se irar contra o seu irmão, você é réu de juízo. Ou seja, você tem raiva do seu irmão, o juízo de Deus vai cair sobre você. Deus vai te cobrar isso. Ele diz que se você virar para o seu irmão e chamar ele de tolo, que esse raca aqui significa tolo, cabeça vazia, idiota, né? Que são expressões que nós usamos o tempo todo. Você será réu do sinédrio. O sinédrio era o tribunal civil, porém composto pelos homens de Deus naquele momento. Lembrando que Jesus foi julgado pelo sinédrio. O julgamento do sinédrio é ruim. O julgamento do sinédrio não é confortável. Mas está dizendo que nós merecemos esse julgamento, quando a gente trata o nosso irmão dessa forma. E por último ele diz que se alguém virar para o seu irmão e disser louco, você é réu do fogo do inferno. Você responde com a sua alma no inferno por conta dessa postura. Aí você vira para Jesus e fala assim: Jesus, ficou caro esse negócio. Porque a gente tem uma lista de pessoas, né, que a gente gostaria que morresse, né? Ou sou só eu que tenho, né? Então nós precisamos sondar as motivações do nosso coração. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu preciso me reposicionar, porque isso é sintoma de uma relação com Deus que não está completamente resolvida. Louco isso, né, irmãos? E aí Jesus continua no verso 23, falando para nós ainda a respeito desse exemplo que ele usou aqui, o tamanho da seriedade disso. Ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Terminamos aqui o verso 24. O que o texto está dizendo para nós, irmãos? Quando o texto diz: o seu irmão tem alguma coisa contra você, não significa que é ele que tem um problema. A ideia do texto é que se o seu irmão tem alguma coisa contra você, é algo que você deu razão para ele ter. Porque nós seremos perseguidos, e isso o próprio capítulo para trás deixa explícito. É inevitável que aquele que ande nos caminhos do Senhor sofra retaliações, seja desprezado por muitos, sofra perseguições. Isso é natural. Mas, irmãos, nós não podemos dar motivos. Nós não podemos dar razões para que as pessoas tenham algo contra a gente. E aí, né, você começa a olhar e fala assim: cara, mas eu vou ter que ir lá e às vezes me acertar com a pessoa porque ele me entendeu mal. Não foi isso que eu quis dizer. É exatamente isso. E a nossa geração fala muito sobre isso, né? A gente diz assim: eu não sou responsável pelo que você entendeu, eu sou responsável por aquilo que eu falei. Irmãos, uma palavra mal colocada, mesmo que na melhor das intenções, ela pode provocar no outro uma razão legítima para que o outro te odeie, para que o outro tenha raiva de você. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ó, você quer ter uma vida diante do Senhor? Você quer prestar o seu culto? Você quer oferecer a sua oferta? A primeira coisa que é mais importante para Deus, antes de uma vida religiosa, é você ir lá e se acertar com seu irmão. E aplicando esse preceito na nossa existência, a gente vai começar a ver que talvez metade das igrejas se esvaziariam se todo mundo levasse esse negócio aqui a sério. Porque nós somos impacientes uns com os outros. A gente fala que perdoa, mas o nosso perdão é de uma natureza assim, ridícula, né?
A gente quer o perdão longe, né? Eu te perdoo, mas eu não quero mais perto de mim. Você imagina Jesus virando para você e falando assim: ó, Ari, eu te perdoo, mas eu não te quero mais perto de mim. Então você vai para o inferno. Não adiantou nada, né? Então o perdão não é uma ideia, não é uma teoria. Ele é uma tradução prática de algo que nós decidimos fazer, mesmo quando a gente tem legitimidade para ter outro tipo de sentimento a respeito da pessoa. Então, se o seu irmão tem alguma coisa contra você, é seu dever se mover na direção dele e ir lá e acertar as contas com ele. Olha, quem anda com Cristo vai ter que pedir perdão até pelo que não fez, viu? Entendam isso. E não é uma vez só, não. Isso é quase praxe da nossa vida. A gente vai ter que ir lá e se humilhar, mesmo quando todo mundo ao nosso redor está dizendo assim: não, você não precisa fazer isso não, é o outro que está errado e tudo mais. Não interessa, irmãos. Se o meu irmão tem algo contra mim, eu preciso ir lá e me colocar na minha posição correta. E uma coisa interessante, essa expressão, né, vai primeiro e te acerta com seu irmão, ela não é nova. Cristo puxa ela lá do Antigo Testamento. Essa mesma ideia de você deixar sua oferta no altar e ir lá se acertar com seu irmão está descrita no Salmo 66, especificamente no verso 18. Então lembre-se daquilo que eu falei, que Cristo, ele não está trazendo um caminho novo, ele está numa progressão de revelação daquilo que Deus sempre fez, do começo ao final da Bíblia. Então não há novidade, mas como a gente quer pescar na Escritura, né? A gente quer pegar só aquilo que convém, só aquilo que nos é agradável, né? No verso 25, há então ainda uma progressão desta ideia do acertar-se com seu irmão, e aqui agora fala do seu adversário mesmo. Já está falando daquele, às vezes, que você nem considera como irmão, como aquele que tem algo contra você e que muitas vezes ele pode até ter razão ou estar errado mesmo, tanto faz. Diz assim, verso 25: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Então, o que o negócio aqui está falando para você? Acerta suas contas com quem você tem que acertar. Viva em paz, o quanto for possível, com todos os homens. Faça o que for necessário para resolver as suas pendências. Porque se houver algo errado na sua vida, saiba que o nosso destino final é esse daqui. É juiz, é cadeia e é prisão. Só que esta maneira pela qual essas coisas estão apresentadas não se referem apenas à cadeia ou a juiz deste mundo. Está falando exatamente sobre como o nosso destino final é estar apartado da presença de Deus, se nós não somos verdadeiramente pacificadores, se nós não estamos comprometidos com tudo aquilo que Deus está fazendo, com tudo aquilo que Deus é. Essa é a crise. Verso 26, olha que legal, diz assim: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sabe quando que você vai conseguir sair da condenação que há para aqueles que não vivem segundo a vontade de Deus? Nunca, porque você não pode pagar pela sua vida, não há possibilidade. Então a única possibilidade de que o pagamento do seu pecado ocorra é duas possibilidades, né? Tem duas chances: você ir para o inferno e ficar lá, aí está paga a dívida, e o segundo é o sangue de Cristo ser derramado no seu lugar, e ele já foi. Então não existe outra possibilidade. Se você foi para essa prisão no final e ficou essa dívida, Cristo não pagou a sua dívida, então, meu irmão, não tem jeito não, você vai ficar lá mesmo. De maneira nenhuma você vai sair, e você não vai conseguir pagar nenhum dos centavos que você está devendo, né? Pesado isso, né, irmãos? Verso 27, aqui a gente vê a segunda ilustração da radicalidade da graça. A primeira fala então sobre se irar contra o seu irmão. A segunda, que agora vem falar sobre o adultério. E meus irmãos, esse assunto de adultério é um negócio bagunçado desde que o mundo é mundo. E era talvez até pior do que a gente vê hoje, né? Vamos lendo aqui, a gente vai puxando aqui do texto. Então, verso 27: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher
para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vamos falar um pouquinho sobre adultério aqui, irmãos. O mandamento de não adulterar, ele servia para todo mundo. Ele servia para homens, ele servia para mulheres, ele servia para todo mundo. Só que lá na lei de Moisés, por conta da dureza do coração do homem, acabou que Deus colocou um preceito lá, bem a contragosto mesmo, dizendo assim: por conta da dureza do coração de vocês, eu vou acabar tendo que fazer uma concessão aqui em algo, mas mais para frente vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E foi permitido então no Antigo Testamento que fosse dada a carta de divórcio. Irmãos, quando a gente fala de carta de divórcio, a gente acha às vezes que isso tem tudo a ver com a realidade que a gente vive hoje, né? Mas o Brasil não tinha divórcio até anteontem, sabia disso? O divórcio, ele só foi legalizado no Brasil no final dos anos 70. Antes não existia divórcio. As pessoas se casavam e elas se separavam, mas era a expressão desquitado. É o que não está junto, mas também não está separado. Legalmente ficava um vínculo para o resto da vida. Aqui no tempo de Jesus, a situação era um pouco pior. Primeiro porque na aplicação da lei, segundo a conveniência, só os homens podiam dar carta de divórcio. Então a mulher que já não era contada, a mulher que já não era considerada para nada. Lembra que eu falei que quando Pedro está lá trancado junto com os outros discípulos, as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres. E aí elas vêm, batem na porta, eles passam as mulheres para dentro, e aí elas contam que viram o Senhor ressuscitado. E o que Pedro faz? Nada, porque o testemunho de uma mulher nada é a mesma coisa. Olha o contexto cultural em que a gente está lidando. E Cristo é o grande libertador dessa visão. Ele restaura os absolutos de Deus e não trata mais a partir desses paliativos da lei para a dureza do coração. Então o que Cristo fala a respeito do divórcio? Ele diz que simplesmente o olhar para uma pessoa com um olhar impuro já significa cometer adultério. Aí você fala assim: aí ferrou. Não é que ferrou, meus irmãos, é que mais uma vez Jesus está interessado no coração. Um coração alinhado com a vontade de Deus olha para outras pessoas com dignidade. Você pode, vou até falar uma coisa que louca, viu, irmãos, que talvez você vai ouvir poucas vezes falar: não existe absolutamente nada de errado da beleza física, viu? Porque tem umas pessoas também que às vezes quer casar com as barangas ou com os barangos, dizendo assim: não, o importante é que é crente em Jesus. Não, irmãos, tudo que há de bom, de belo, tudo que existe que é realmente digno, é da parte de Deus. Então não tem nada de errado da gente olhar uns para os outros e até admirar a beleza. Mas vou te falar um negócio: se você é homem e só vê beleza em mulher, você precisa tratar seu olho. Se você é mulher e só vê beleza em homem, você tem que começar a tratar seu olho. E existe então uma clara separação entre o ver beleza e o cobiçar aquilo para si. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que como no seu coração você já desejou aquilo, basta agora uma oportunidade para que você consuma o adultério. Isso é muito sério, meus irmãos. Aí a gente ouve de vez em quando uns caras falando aí, né? Uns pastores, né? Dizendo assim: olha, você vai conversar com mulher, você olha aqui, ó, da sobrancelha para cima. Aí eu falo assim: cara, que coisa que desumaniza. Já pensou que coisa triste? Mas como é que você olha para sua irmã lá na sua casa? A sua irmã não tem seios, não tem vagina. Como é que você olha para ela e não há crise no seu relacionamento com ela? Como é que você olha para o seu irmão? É desse jeito que a gente precisa aprender a olhar uns para os outros. É um exercício mesmo, viu, irmãos? Mas o Espírito Santo vai gritando dentro de nós, e a gente tem que ir curando os nossos olhos. A própria Escritura diz que todas as coisas são puros para aqueles que são puros, mas que nada é puro para aqueles que têm a sua mente contaminada. Então, cuidado com os seus olhos aí, e se alinhe com aquilo que é a vontade de Deus. No verso 29, vai radicalizando nessa segunda ilustração. Diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno.
Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. O que o texto está falando, irmãos? Sobre você ir lá e amputar seu pênis, porque você não consegue mais lidar com a situação da masturbação, ou da imoralidade sexual, ou simplesmente da promiscuidade? Não, lembre-se que em tudo aqui Cristo está falando sobre o coração. Então nós precisamos de radicalidade, e essa radicalidade de Jesus aqui pesa, né? Custa, quando ele diz assim: se necessário, seria melhor que você chegasse sem um olho. Então não relativize as palavras de Jesus, mas seja radical na luta contra o pecado. Como que eu posso então curar o meu olho? É simples, irmão. Fuja das oportunidades, faça as contas. Tem gente que não tem jeito mesmo não. Tem gente que às vezes o cara vai olhar para si e o Espírito Santo vai te falar isso aí. Ele vai virar e falar assim: velho, você é promíscuo, você não vale nada. Ele não vai falar isso só para uns, ele vai falar para todos. Mas o promíscuo, às vezes, isso é uma coisa particular da sua própria natureza. E aí o Espírito Santo vai falar com você sobre quais são os seus limites. Por isso que não faz sentido na vida cristã a gente começar a traçar limite para todo mundo. Você imagina a gente pegar todo mundo aqui e tirar a média, e aí começar a falar assim: quem pode ir no nosso vizinho aqui, né, que é uma casa de prostituição, quem pode ir lá fazer um trabalho de evangelismo? E dentre nós vai haver pessoas que, ao entrarem lá, e mesmo que vejam pessoas nuas, vão olhar com um olhar de compaixão, um olhar de irmão. Mas vão haver outras pessoas que não vão ter o mesmo olhar, que de repente não conseguem se relacionar com essa circunstância da mesma maneira. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que Jesus está falando. Nós cortamos o olho fora. Aí você vai lá cego? Não, irmão, você não vai aonde não convém que o seu olho esteja. Você não faz aquilo que não convém que seja feito com os membros do seu corpo. Essa é a radicalidade que Jesus deseja de nós. Então cuidado, viu, irmãos? Porque muita gente aí andou amputando o pênis, furando o olho. Acontece de tempos em tempos. É só você seguir aqueles sites de gospel, tipo Gospel Prime, coisa do tipo. Todo ano tem um cara que corta o pinto fora. Você acha mesmo que é isso que Deus deseja para você? Aí você diz assim: mas é difícil demais. Lembre-se de Jesus. Jesus teve pênis, Jesus teve todos os hormônios nele, e ainda assim ele não pecou. Mas está elevado demais o padrão. Então olha para os seus irmãos e começa a andar com gente que está caminhando para a mesma direção com você e que está se esforçando verdadeiramente. Porque se a gente começar a se juntar pelos pecados, aí fica difícil, viu, irmãos? A gente tem que andar junto com gente que está caminhando na direção daquilo que Deus deseja. Eu já testemunhei isso várias vezes, sobre como a casa do Rafael e do Gustavão foram uma coisa decisiva na minha vida. Eu já era crente há muitos anos, mas o dia que eu achei uns caras que eram mais crentes do que eu, isso foi muito positivo, porque eu passei a colar com eles. Então, ao invés de colar com outras turmas, e turma não faltava, eu passei a colar com os caras que eu achava que poderiam me ajudar a segurar a minha onda, me ajudar a viver de modo coerente com a fé que eu professo. E isso é bênção na nossa vida. Seja radical, então, não demole para o pecado. Aí no verso 31, a gente vê a terceira ilustração da radicalidade da graça. O verso 31 diz assim, para quem chegou aí, viu, gente, nós estamos em Mateus 5, 31. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser que seja por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Aí você fala assim: Ari, ficou caro demais esse negócio. Exatamente. Então, se por um lado o mandamento fez uma concessão, agora quando Cristo vem trazer o padrão da graça, ele eleva o padrão lá em cima. Ele diz que, com exceção dos casos de adultério mesmo explícito, ele diz que o divórcio é uma coisa que não agrada a Deus. E aí sempre tem a galera que quer fazer aquelas perguntas clássicas, né? Como então a gente administra? Irmãos, a gente administra do jeito que dá. Nós não abandonamos ninguém por causa de divórcio, nós não deixamos corpos pelo caminho. Só que nós também não aliviamos.
Quando vem alguém já premeditando a coisa e vem conversar e falando assim: eu estou pensando em deixar. Aí eu falo aquilo que Jesus falou. Tem salvação para essa pessoa? Ué, irmãos, até tem, porque pecado não é problema para Jesus, né? Só que eu não quero ser fiador da salvação de ninguém. A gente prega aquilo que a Escritura está pregando. Então faça muito bem as contas nos relacionamentos que você está vivendo, tá? E o restante, nas contingências, também não há crise nenhuma não. Não tenho dúvida a respeito de como Deus pode curar um tanto de coisa. Eu vou ter que voltar lá com aquela pessoa lá atrás. Não, isso aí é o Evangelho segundo Sarashiva, não é Bíblia, tá? Tem relacionamentos que realmente, irmãos, depois que a vaca foi para o brejo, foi mesmo. E é triste pensar nisso, porque o padrão de Deus para nós é aqui, ó. Não era para a gente viver esse padrão meia boca da sociedade que a gente está enfrentando hoje. E o que mais me preocupa é exatamente o divórcio de pessoas jovens. Vocês já viram como a gente está vivendo uma crise disso? O pessoal está casando, dizendo assim: se não der certo eu separo. Já vou dar um recado para vocês, irmãos. Se vocês estão se colocando debaixo de um jugo insuportável, ninguém deveria desejar esse jugo das palavras de Jesus sobre si, a não ser que seja por contingências da vida mesmo. Mas você já entrar num relacionamento fazendo as contas de separar, isso é uma bobagem do tamanho do mundo. Se você está dizendo que só vai ficar casado se der certo, eu já vou te avisar um negócio: você não vai ficar. Porque eu nunca vi casamento dar certo. São dois mundos criados por Deus, únicos e exclusivos, entrando em contato. Dá uma explosão, velho, cria novos universos. Mas é possível. E quer ver a figura máxima que a gente tem na Escritura sobre casamento, que muita gente despreza? A relação de Cristo com a igreja. Quem é a igreja, gente? Que somos nós? É a moça mais legal do planeta? Ela é sempre sexy, sensual, prendada do lar, recatada aí do lar, né? Ou ela é essa que envergonha o noivo, que faz o contrário daquilo que ele deseja? Ela é ou não é aquela que muitas vezes se prostitui com outras promessas baratas, ao invés de confiar naquilo que são as palavras do noivo? E como é que Cristo olha para a igreja? Não há a menor possibilidade de que esse casamento não seja consumado. Cristo garante que ele vai ser o homem de Deus, porque ele é Deus, né? Necessário para que a igreja se torne tudo aquilo que ela tem que ser. Pesado esse discurso, tá, irmãos? Sei como é que é. Verso 33. Quarta ilustração desse modelo aqui que eu falei para vocês de radicalidade da graça. Diz assim: outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás, mas se jurares, cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Sabe o que aconteceu entre os religiosos no tempo de Jesus? Criou-se uma hierarquia de juramentos. O cara ia fazer um negócio, ele falava assim: não, rapaz, eu juro pelo meu nome. E aí aparecia um outro, falava assim: não, eu juro por Deus. Aí jurou por Deus, ficou caro o negócio, porque ele está colocando Deus como fiador daquilo que ele está dizendo. Então o povo lá jurava por tudo que você imaginasse. Jurava pela cidade, jurava pela família, jurava por um tanto de coisa. Em escola parece desse jeito, né? Coisa de menino, né? Vamos fazer uma jura de dedinho aqui? Porque parece que essa jura é a que vale. E Cristo radicaliza nessa figura. Ele diz assim: vocês precisam aprumar a maneira de falar de vocês. Para com esse negócio de fazer hierarquia de juízo, dizendo que esse juramento vale mais do que aquele, porque vocês não conseguem pagar os juramentos que vocês fazem. E quem são vocês para jurarem por Deus? Você imagina alguém numa relação dessas, né, virar e falar assim: eu juro por Deus, e Deus lá do alto olhando e fala assim: opa, o que eu tenho a ver com esse rolo seu que você está aprontando? É exatamente a situação que a gente está vivendo. Irmãos, que a nossa palavra seja reta. E hoje em dia nós temos uma outra maneira de jurar, viu?
Sabe como é que o crente jura? Ele fala assim: rapaz, é sério, em nome de Jesus que é sério. Cuidado com esse negócio, viu? Cuidado mesmo. Muito perigoso. Tem uma ilustração, uma história antiga também, eu não me lembro se é de Santo Agostinho ou de Lutero, aí fica em aberto, né? Que diz que um dia ele estava reunido lá com os outros seminaristas, e aí alguém virou e falou assim: ei, olha lá, uma vaca voando. E aí ele correu na janela e olhou, e todo mundo caiu na gargalhada, né? E todo mundo assim: ai, coitado, é inocente demais, né? E aí ele respondeu, ele falou assim: é que eu achei mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Olha só a radicalidade desse cara. Se eu não me engano era o Lutero mesmo, mas fica a dúvida aí, né? Mas olha a radicalidade do posicionamento. Irmãos, a nossa palavra não tem valido nada. A gente precisa colocar em nome de Jesus para fazer diferenciação de quando a gente está falando sério, de quando a gente não está. Pois o Cristo está trazendo para nós que a gente tem que ser sim, sim, não, não, sem misturar os assuntos, sem fazer curva nas coisas que a gente diz, porque isso não é da parte de Deus. Você acha que a palavra de Deus faz curva? Não faz. É por isso que a gente fala de plano de leitura da Escritura, por isso que a gente trabalha a exposição dela, por isso que a gente fala: leia, tenha contato com a Escritura, porque aquilo que eu digo para você é uma coisa, mas aquilo que Deus diz para você, Ele é fiador das suas palavras. E Deus falou, meu amigo, é verdade. Tome essa verdade para a sua vida, e a sua vida vai ser transformada. Se Cristo está te chamando agora de filho, você é filho. Ah, mas eu não me sinto filho. Que se dane o que você está sentindo. A palavra de Deus é sim, sim. Se está falando agora que você é santo, então começa a acreditar naquilo que Deus está falando, e para de ficar se colocando na frente do espelho e fala assim: mas eu não pareço santo, eu não me sinto santo. Deus não quer trabalhar na sua vida na esfera do sentimento. Quem trabalha na esfera do sentimento é quem está tentando te manipular para arrancar dinheiro de você. Deus está tentando trabalhar na sua vida no coração, e o coração é uma figura que representa o interior do homem, inclusive o seu entendimento, a sua compreensão de vida. Então não se permita, meu irmão, não se permita ser dominado por aquilo que você sente. Vou dar uma dica esperta aqui agora, e essa é para o vestibular mesmo. Se você se sentir alegre demais ou triste demais, desconfie, porque isso pode não ser verdade. Vale para os dois extremos. Se você se sentiu alegre demais ou triste demais, desconfie, porque o que Deus deseja na sua vida é que os melhores momentos de experiência com Ele seja em constância, seja quando você está no culto ordinário e não no culto extraordinário, quando é a mesma banda, quando é o mesmo pregador. Porque eu vou te falar um negócio: se arrepiar com a banda boa é moleza. Agora eu quero ver se arrepiar com o Fernando cantando aqui, que não, para vocês é novidade, mas para nós já é o clichê, é esse negócio. Então eu preciso ter sensibilidade, e aí eu sou usado, o Fernando é usado por Deus para conseguir despertar em nós coisas que de repente a gente não tinha sensibilidade para perceber. Lembra que Cristo falou que o profeta não tem honra na sua própria pátria? Funciona com tudo, com pregador, com banda, com tudo. A gente daqui um pouco começa a achar que nosso louvor não é bom o suficiente. Aí a gente fica trocando os louvor, né? Trocando os pregadores e por aí vai. Irmãos, aprenda a se sensibilizar. E palavra também. Você fala assim: nossa, esse pregador aí tá difícil, né? Ué, realmente tá difícil. Às vezes você já acostumou com o estilo da pessoa e tudo mais. Mas vou dar uma dica para você: garimpa a virtude na pregação onde você acha que não tem virtude nenhuma. Aprenda a fazer esse negócio, porque senão você fica arrogante. Você começa a olhar e diz assim: eu não tenho mais nada para aprender quando o Rafa prega, porque tudo, ele já esgotou o repertório mesmo. E se de fato ele esgotou o repertório, e eu é que estou tendo aí a revelação de Deus de que isso aconteceu, aí eu tenho uma responsabilidade. Eu deveria colar no meu irmão e ajudá-lo a ler mais, a estudar mais, a meditar mais, ao invés de ser só uma pessoa arrogante, que senta e fica fazendo juízo
das coisas que estão acontecendo. Pesado isso, né, irmãos? Então seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Verso 38. Verso 38 é a quinta ilustração da radicalidade de Jesus. E aqui também tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. De fato isso está na lei, né? Verso 39: eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas que se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a roupa, deixa-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Irmãos, o que esse texto está dizendo para nós? A lei permitia vingança. Inclusive, eu não sei se você tem consciência disso, mas no Antigo Testamento não tem cadeia no conceito de penitenciária como a gente tem hoje. Sabia disso? Não existia lotação carcerária, porque a única cadeia que tinha era uma cadeia de passagem. Então o Fred fazia alguma coisa que me ofendesse, eu levava isso perante os juízes e ele ficava na cadeia até que houvesse julgamento. Aí o julgamento era sempre de reparação, olho por olho, dente por dente. Então todo mundo sofria pena de morte ou mutilação. Olha o tamanho da complicação. E para piorar, e se eu matei alguém da família do Fred legitimamente? A lei dizia, por exemplo, que se um cara pulasse de madrugada na minha casa, eu tinha direito de matar ele. Aí eu ia lá e matava o cara. Aí o Fred ia ficar louco da vida. Sabe como é que a lei tratava isso? Criava-se uma cidade-refúgio. Aí nessa cidade-refúgio, eu agora que estou jurado de morte, eu ia para lá e lá você não podia me matar. Olha como que era a aplicação das coisas. Agora, o que Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo que é para a gente se tornar uns palhaços? Ou bate aqui? Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: na vida, se necessário, quando a circunstância for inevitável, sofra o dano. Sofra o dano. Tomou de um lado, dá o outro. Porque tem muita gente que também se torna uns idiotas. Gente que começa a sofrer o dano a qualquer custo. Não é disso que o texto está falando para nós, irmãos. Quando o texto fala não resistam ao mal, a ideia é de que o homem, um filho de Deus, deve estar pronto para ceder, para perder, quando não houver outro jeito. Mas não é para você se tornar um palhaço, você começar a botar a cara aí para tomar tapa de graça. Muito pelo contrário, viu, irmãos? Então é uma leitura interessante esse negócio aqui, né? E aí, esse texto que fala aqui no verso 41: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Essa expressão ela era usada quando havia convocação de algumas pessoas para cumprir alguma missão especial do Sinédrio ou do governo romano. Então de repente eu tinha uma caixa pesada para carregar, eu virava lá e falava: Leonardo, você está convocado, então você vai ter que andar comigo 1 milha para carregar essa caixa. O que o texto está dizendo é: quando você agora foi incumbido dessa função que você não queria, que é uma função desagradável, uma função que custa, não faça reclamando. É isso que significa ande a 2ª milha. Não faça reclamando. Vai lá e faz tudo o que você tem que fazer como um serviço a Deus. Esse é o culto que Deus deseja de nós, e não nenhum outro tipo de coisa. E aí, meus irmãos, verso 42: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Lembrando que todo o livro lá de Provérbios vale quando a gente está falando aqui da questão de empréstimos. O que fala lá em Provérbios? Fala assim, quando você vai emprestar alguma coisa para alguém, só empresta se no seu coração houver plena consciência de que você pode estar dando. Porque não faz sentido você perder a amizade com o seu irmão por causa de coisas. Se você então não tem disposição ou não pode emprestar alguma coisa para o seu irmão, porque isso realmente vai fazer falta, não empreste. Agora, o ensino de Jesus aqui é para administrar um pouco da nossa individualidade, né? De como que a gente quer as coisas só para nós. Irmãos, aquilo que não serve para todos nós não deveria servir para nenhum de nós. Não faz sentido.
Aí o cara começa a orar e falar: Deus, eu quero um carro maior. E a pergunta é: para quê? A gente ri, porque a gente sempre falava assim: um dia nós vamos ter caminhonete, né? E aí nós vamos fazer a mudança dos irmãos. Vou falar um bagulho pra você, viu? Ô boca maldita que a gente tem, que é uma atrás da outra. E é privilégio. Só que se eu começar a me achar e achar que o meu carro é só para mim, eu me corrompi com aquilo que Deus usou como bênção na minha vida. Então cuidado com esse negócio aí, tá bom? Verso 43, aqui chega na parte mais interessante. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Irmãos, o que eu tenho que comentar sobre isso aqui? Esta expressão não está na lei de Deus. Ame o teu próximo e aborreça o teu inimigo. Isso é um dito popular da época. Você pode vasculhar o Antigo Testamento, você não vai achar na lei absolutamente nada dizendo que você tem que ir lá e tem que irritar o seu inimigo, aborrecer, odiar ele. Não diz isso. E o que eu achei legal dessa expressão é sobre como na nossa vida hoje tem um tanto de sofismas, coisas que parecem verdade, que parecem versículo bíblico, mas que não são. Por isso que ler a Bíblia é importante. Vocês conseguem lembrar de versículos que não são versículos? Vocês lembram de algum? Como é que é? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, mas tem vários. Tem um, por exemplo, assim, faz a tua parte e eu te ajudarei. Não tem nem na Bíblia, né? E tinha um tanto de outros versículos que a galera vai criando e que não tem nem pé nem cabeça. Por isso conhecer a Escritura é importante, irmãos, para a gente não cair nesses sofismos, coisas que têm aparência de verdade, mas que não tem a ver com a vontade de Deus. E na época, esse aqui era o sofismo: ame o seu próximo e aborreça, odeie o seu inimigo. Aí o que Jesus fala? No verso 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ah, mas fulano está falando mal de mim. Fala bem dele. Ele está te maldizendo, abençoa. Abençoar é falar bem, amaldiçoar é falar mal. Já parou para pensar nisso? Galera gosta de espiritualizar o negócio, né? Tem uma maldição sobre mim. Tem, toda vez que alguém fala mal sobre mim, é uma maldição. Como é que a gente rebate as maldições? Com bendições, com bênçãos. Então a gente vai falar bem. Um exercício extremamente prático. O cara te persegue. O que fala aqui, né? Os que te maltratam, te perseguem, ore por eles. Porque orar pelos da sua família é moleza, orar pelos seus colegas é moleza, mas orar pelos que te odeiam, aí Jesus fala aqui, verso 45: para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, pensa nessa longanimidade de Deus, de como Ele continua fazendo com que bênçãos alcancem pessoas que são da fé e que não são. E às vezes nós, no nosso relacionamento com as pessoas, nós queremos segregar, nós queremos priorizar de uma maneira até de uma extrema lealdade às pessoas que nós gostamos. Só uma dica, viu, irmão? Não adianta você ser leal com o seu irmão se você não for fiel com Deus. E a fidelidade para com as coisas de Deus vai exigir com que às vezes você atropele essa lealdade prometida para os amigos. Porque um amigo de verdade, quando ele é fiel para com as coisas de Deus, ele vai dar um murro na cara do outro se necessário para botar ele de novo no caminho do Senhor. Ele vai fazer o que for preciso. E quando a gente é fiel para com Deus, nós não consideramos como amigos ou como irmãos só aqueles que são da fé, mas nós passamos a considerar todos aqueles que ainda não sabem se são da fé. E como a gente também não sabe, lembra do que a gente falou
na semana passada. É melhor chamar o ímpio de irmão do que chamar o irmão de ímpio. Então que a gente viva em misericórdia para com as pessoas. Amém, irmãos? É isso. Muito bom, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe para que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e que essa palavra produza realmente vida na nossa existência, Senhor Deus. Que essa radicalidade contra o pecado, essa radicalidade da graça do Senhor se torne uma realidade na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.